Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui à nossa apresentação. E eu gostaria de dar as boas-vindas a você que é empreendedor, você que é palestrante, você que é um especialista, um infoprodutor e que está com dificuldades nesse momento para chamar a atenção, para se diferenciar, para conseguir transmitir os seus conhecimentos, os seus produtos para outras pessoas e com isso lucrar mais, vender mais e lucrar. Eu sou Fernando Oliveira, eu sou palestrante, eu sou escritor, eu sou treinador, eu estou há 30 anos ajudando pessoas a terem mais motivação, a se sentirem mais inspiradas, mobilizadas, engajadas dentro das empresas e nos últimos anos eu tenho como mentor ajudado empreendedores e empresários a se destacarem no mercado. E é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui nessa apresentação com você. Então vamos lá, eu vou ler uma frase aqui para você, eu quero saber se você concorda com ela. Nada é mais poderoso para criar atenção, ganhar destaque e se diferenciar no mercado do que saber como impactar a mente da sua audiência. O que você acha disso? Faz sentido para você? Se faz sentido, então fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou mostrar para você exatamente o que eu fiz e qual é o passo a passo que você pode seguir se você quiser alcançar um nível de autoridade, de influência e de impacto na vida das pessoas que seguem você, que acompanham você. Então vamos lá, o que você vai aprender nos próximos minutos? Você vai aprender a grande armadilha que está te impedindo de chamar a atenção e se destacar no seu mercado. Você também vai aprender as 3 principais mentiras que estão te mantendo invisível para os seus clientes em potencial. Você também vai aprender como ter um posicionamento autêntico na sua marca. Isso é muito importante, tá? Porque o reflexo, o posicionamento é o reflexo de quem você é de verdade. É aquilo que as pessoas estão falando sobre você. E por fim, eu vou te falar sobre o segredo para você aumentar a sua autoridade, a sua influência e causar um impacto positivo no mundo. Para quem quer essa apresentação, como eu falei agora no começo, essa apresentação é para empreendedores, é para infoprodutores e especialistas que querem se destacar e se diferenciar no seu mercado. E por que isso é tão importante? Por que é tão importante, Fernando, falar sobre isso neste momento? Simplesmente porque a forma de se comunicar e ensinar mudou radicalmente nos últimos anos. E isso tem causado um grande impacto na maneira como as pessoas se comunicam. Eu não vou falar aqui sobre comunicação especificamente, não é o meu objetivo neste momento, mas é importante dizer que o fato de ter mudado a comunicação fez com que muitos especialistas, muitos produtores de conteúdo, empreendedores, ficassem se perguntando o seguinte: como fisgar a atenção da audiência, como criar conexão e transmitir a minha mensagem com clareza para a minha audiência e com isso ter mais autoridade e influência? Essa é a pergunta que, mesmo que seja num nível inconsciente, pode estar aí coçando a sua cabeça. Como é que eu faço para chamar atenção? Como é que eu faço para criar conexão? Como é que eu faço para transmitir aquilo que eu sei para as pessoas e com isso ser visto como uma autoridade, influenciar? E obviamente, quando a gente fala de influência, a gente está falando de persuasão, a gente está falando de como eu posso fazer com que as pessoas acessem o meu conhecimento através dos meus infoprodutos, através das minhas palestras, dos meus cursos, das minhas mentorias. Isso é muito importante, porque se ninguém estiver prestando atenção naquilo que você fala, o que vai acontecer? Ninguém vai comprar aquilo que você tem para oferecer. Aqui, deixa eu te explicar o que está acontecendo, tá? Um estudo feito pela Microsoft entrevistou 2.000 pessoas, isso lá no começo dos anos 2000, tá? No começo das redes sociais ali, e eles estudaram a atividade cerebral de vários participantes. E o que eles descobriram? Descobriram que o tempo, justamente por causa dos celulares, da atenção das pessoas diminuiu de 12 para 8 segundos. Olha que doideira essa, Nosso tempo já era curto de atenção, tempo que a gente para prestar atenção em alguma coisa, diminuiu ainda mais e vem diminuindo ano após ano. Por isso a importância de a gente saber como chamar a atenção e depois engajar e depois criar ali recursos para que as pessoas continuem prestando atenção. Não adianta só chamar a atenção. Existem coisas fáceis para você chamar a atenção. Agora, manter a atenção para que você possa transmitir a sua mensagem, esse é o grande pulo do gato. Então, a gente vive hoje numa época de hiperconexão. A gente está conectado o tempo todo. A gente está o tempo todo nas redes sociais. A gente está o tempo
tempo todo com uma tela na nossa frente e a gente está o tempo todo sendo espectador, consumindo conteúdo, e para quem é produtor de conteúdo, para quem é especialista, para quem é infoprodutor, a gente está ali também querendo criar conteúdo para as pessoas, fazendo com que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Eu sou o infoprodutor, eu sou especialista e eu também quero que as pessoas parem para me ouvir. Então vamos lá, a tecnologia, né? Então aqui está a pesquisa, o resultado da pesquisa. O resultado daquela pesquisa da Microsoft fez com que hoje o tempo de atenção das pessoas fosse menor, aliás, do que um peixinho dourado. O tempo de atenção de um peixinho dourado é de cerca de 8 segundos. E o do ser humano hoje já é menor. Os nossos estímulos, né, os estímulos causados pelo mundo hoje, pelas redes sociais, têm feito com que a gente não preste atenção profundamente naquilo que realmente importa. E eu vou falar exatamente daqui a pouco o que realmente importa para nós nesse momento, tanto como produtores quanto como consumidores de conteúdo. Em outras palavras, todos nós estamos passando por uma verdadeira batalha pela atenção do nosso consumidor, do nosso cliente, dos nossos alunos. A gente quer que as pessoas prestem atenção naquilo que a gente tem para dizer, ok? E eles entenderam, né, essas plataformas, que como funciona o cérebro humano e o que é preciso para manter as pessoas presas indefinidamente, ou seja, por tempo ilimitado, presas ali nessas plataformas de redes sociais. Eles entenderam a principal ferramenta que faz com que o ser humano preste atenção, que ele interaja com o mundo, que ele perceba o mundo como ele percebe, que é o nosso cérebro, claro. E por causa disso, a principal estratégia utilizada pelas plataformas é usar técnicas de neuropersuasão para viciar as pessoas em recompensas imediatas, ou seja, as plataformas elas estimulam o tempo todo a construção e a criação, né, de recursos que gerem ali um prazer imediato, alguma coisa, uma recompensa que faz com que as pessoas elas estejam conectadas, elas fiquem conectadas o tempo todo. E a principal ferramenta, né, que esse aqui, o TikTok, usa é justamente a novidade. É por isso que o feed infinito do TikTok faz com que a cada 30 segundos, a cada 15 segundos, a pessoa esteja esperando algo novo, uma novidade, algo que ela não espera. Por quê? Porque a novidade gera dopamina no cérebro. E a dopamina, né, que é um neurotransmissor, gera uma sensação de bem-estar, gera uma sensação de prazer. E essa sensação de prazer, quando repetida diversas vezes, cria um vício. Né? Assim como as pessoas elas ficam lá procurando vícios na internet, né? na pornografia, nos jogos de azar, você também pode ficar viciado em estar preso ali no feed do TikTok, do Reels, enfim, do Instagram, até mesmo do YouTube agora com os Shorts. Então você fica viciado em quê? O que vem agora? O que vem agora? A próxima novidade. Então, o principal inimigo, ou vamos dizer assim, oponente, talvez, que a gente possa falar hoje, é justamente o rolar do feed. Principal oponente para quem produz conteúdo e quer que as pessoas prestem atenção é o rolar do feed. Por quê? Porque a ideia de ter um trabalho que você faça, um vídeo, né, que dá muito trabalho, produzir conteúdo para que as pessoas simplesmente façam, passa assim o dedo, acabou. Não te enxergarem é muito dolorido para isso. E aí a gente tem problemas, né? Então qual que é o principal problema? É que especialistas, empreendedores, produtores de conteúdo, eles estão se rendendo a essas estratégias apenas para quê? Para viralizar. E eles estão abrindo mão de algo que mais importa. Sabe o que é? Compartilhar conteúdo de valor com a sua audiência. É importante você viralizar? É importante ser conhecido? É importante ter muitas curtidas e interações? Sim, é muito importante. O que acontece é que muitos desses produtores de conteúdo, muitos desses especialistas, o que eles estão fazendo? Eles estão trocando um conteúdo de valor que eles poderiam compartilhar com a sua audiência por vídeos rápidos, somente para gerar essa viralização, somente para chamar a atenção. Agora, eu te pergunto, quanto tempo você passa na internet vendo vídeos rápidos e depois disso
do que você realmente se lembra daquilo tudo que você viu? Pouca coisa. Eu te garanto que pouca coisa. Sabe por quê? Porque a mensagem verdadeira, ela precisa ser compartilhada de uma outra maneira que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Então vamos falar assim, quais são os 3 principais erros ao tentar chamar a atenção, ao se comunicar com a sua audiência, tá? Então vamos lá, qual é? Primeiro erro, criar muito conteúdo achando que só assim você vai ser notado. Existe aí um mito no mercado, né? E isso foi criado por alguns gurus da internet, de marketing, que você tem que fazer não sei quantos stories, não sei quantos reels, não sei quantos posts, todos os dias, toda hora, o tempo todo, você tem que massacrar a tua audiência com conteúdo para que você seja lembrado. Isso é apenas uma meia-verdade. Sabe por quê? Porque eu mesmo passei por isso. Eu era um cara que, em determinado momento da minha vida, eu era um cara que estava produzindo muito conteúdo, uma quantidade massiva de conteúdo, e eu postava no Instagram, postava no Facebook, postava no YouTube, e o que aconteceu foi que isso causa ali um certo estresse para quem te segue. Se você está sendo visto o tempo todo, ao invés de você ser lembrado, as pessoas começam a olhar e falam assim, poxa, esse cara aqui já tá me irritando, né? E se você não traz conteúdo de valor, o que vai acontecer? As pessoas param de seguir. Porque elas vão ver, vão lembrar que elas estão te seguindo, e elas vão lembrar que aquilo que você está falando não é mais aquilo que trouxe elas até o teu perfil, por exemplo. Então isso é muito preocupante, né? Então provavelmente você já ouviu os gurus da internet dizendo que se você tiver muito conteúdo, se você ficar o tempo todo postando, você vai ter mais seguidores, você vai ter mais interação, você vai ter um monte de coisa, e aí você vai conseguir vender. E isso não é 100% verdadeiro, como eu falei. Não é isso que acontece. Por quê? Porque você tem outras estratégias, outras maneiras de você atrair clientes. Se o teu objetivo dentro do Instagram, por exemplo, é o de gerar novos negócios, é de atrair clientes, vender para esses clientes, talvez ficar colocando conteúdo o tempo todo não seja a melhor estratégia. E é disso que eu vou falar daqui a pouco. Muito bem, a verdade é o seguinte, as pessoas elas estão sobrecarregadas de tanta informação, e boa parte dessas pessoas, né, desses empreendedores, eles insistem em empurrar mais e mais conteúdo. É mais diquinha, é mais hack, é mais não sei o que, é mais um monte de coisa para tentar engajar, para a pessoa falar assim, nossa, olha que legal o conteúdo dele. Isso, como eu falei, funciona até certo ponto, mas depois, quando você quer realmente fazer a oferta, por exemplo, de um curso, de uma mentoria, de um treinamento, a pessoa fala, esse pequeno pedaço de conteúdo que ele deu, ou já foi suficiente e para isso ela se contenta, ou ela diz, não é tão bom, eu não sei se é tão bom. E ela vai aonde? Ela vai atrás do especialista, aquele que já tem autoridade no mercado. Entendeu a diferença de você ficar criando um monte de conteúdo para tentar engajar e você ser visto como uma autoridade, ser um especialista naquilo que você faz? Tem uma diferença aí. E isso que vai atrair clientes de alto valor, por exemplo. O erro número 2, falar de si mesmo e do quanto são bons, né? E em quantos resultados conseguiram alcançar. Vou te falar uma coisa. Isso aí em 2014 até funcionava, a pessoa aparecia, falava que era rica, falava que ganhou dinheiro, falava um monte de coisa. Ainda hoje eu vejo pessoas fazendo propaganda no YouTube, fazendo propagandas no próprio Instagram, dizendo, olha as minhas placas, eu faturei não sei quantos milhões, eu tenho carro, eu tenho isso, As pessoas não estão interessadas naquilo que você tem, elas querem saber o caminho. Então não adianta você tentar vender essa autoridade com aquilo que você tem ali, né, os bens materiais que você conquistou e tudo mais, até porque muitos desses vídeos podem ser fraudados. As pessoas podem falar assim, cara, eu vou alugar um carro, vou alugar uma casa e falar que eu tô milionário. E aí ela fica vendendo curso para poder te enganar, para dizer assim, vem cá, eu vou te ensinar a você fazer igual. Quando na verdade o que eles estão fazendo é ensinar você a fazer outro curso para enganar outras pessoas. Então toma muito cuidado com esse tipo de atitude das pessoas que se dizendo, nossa, eu consegui isso e aquilo. É óbvio que tem pessoas com grandes resultados, sim, mas você vai perceber que essas pessoas não são as pessoas que ficam dizendo e vendendo a si mesmas. Elas estão realmente entrando em
criando uma conexão com a sua audiência para quê? Para mostrar de verdade qual é o melhor caminho, o que elas podem fazer e ensinar de verdade, gerando conteúdo de valor para que essas pessoas elas possam também avançar cada uma dentro do seu processo. Bom, as pessoas no geral, elas não estão interessadas em você. Esse é o resumo disso. Isso aí o criador lá, o Dale Carnegie, né, criador, escritor daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele dizia isso já. As pessoas estão interessadas nelas mesmas, nos seus desafios, nos seus problemas, naquilo que elas precisam enfrentar, nos seus sonhos, naquilo que elas querem para a vida delas. Elas não estão interessadas em você, elas estão interessadas nela. Então lembra disso, é um erro que muita gente comete quando fica só falando de si mesmo. E o erro número 3 é que elas não levam em consideração que as pessoas são diferentes, elas percebem o mundo de maneira diferente e elas têm contextos diferentes. Esse contexto é o que vai dar o tom da sua conversa, é o que vai fazer com que as pessoas se conectem com você a partir do tom do momento delas. Então você precisa entender exatamente como é que essas pessoas e onde elas estão nessa jornada para que você possa efetivamente ajudá-las a percorrerem o caminho. Se você parar para pensar, você vai perceber que as pessoas se comunicam de maneira diferente. Elas se comunicam, né? Elas transmitem informações e elas percebem o mundo de uma forma totalmente distinta umas das outras. Então, por exemplo, você tem aquilo que a gente chama de canais representacionais. O que são os canais representacionais? Algumas pessoas são mais visuais, ou seja, elas percebem o mundo, elas interpretam o mundo a partir da visão, então tudo é muito visual para elas. Existem as pessoas que são sinestésicas, elas percebem o mundo, elas se expressam através do toque, do contato físico, né? São pessoas que precisam sentir o mundo à sua volta. Então, se você é uma pessoa que é muito visual e fala sobre referências visuais para uma pessoa sinestésica, talvez você não crie a conexão necessária. Então, você precisa atingir essa pessoa com um outro tipo de comunicação um pouco mais sofisticada. E existem pessoas auditivas, que elas precisam realmente ouvir, elas precisam entender, compreender o som. Para ela, as palavras têm uma grande importância, então não adianta você somente chegar e falar de coisas visuais ou coisas sinestésicas para essas pessoas. Elas não vão se conectar com você, então você precisa se conectar a partir, né, entender qual é o canal representacional de cada pessoa e a partir daí você se conecta com ela para você começar o seu diálogo, para você começar a sua comunicação de uma maneira muito mais efetiva, de uma maneira mais assertiva. E existe uma maneira muito mais inteligente para criar autoridade, se diferenciar na batalha por um pouco de atenção. Qual é essa maneira? Poder das mensagens poderosas. Exatamente sobre isso que eu vim falar aqui com você. Como é que eu crio autoridade? Como é que eu crio influência? Como é que eu faço com que as pessoas realmente parem para me ouvir e ouçam aquilo que eu tenho para dizer de uma maneira realmente que estejam conectadas, engajadas para me ouvir de verdade? Eu posso te garantir uma coisa muito simples. Não será no feed do Instagram, nem no Shorts do YouTube e nem no TikTok. Essas plataformas, elas têm um único objetivo, chamar a atenção, mas você precisa fazer com que as pessoas elas saiam dali para que elas possam realmente ouvir aquilo que você tem para dizer de verdade, sabe? E a pergunta é, se eu pudesse dar um conselho, o que eu diria para você agora? Se você quer se diferenciar, você precisa esquecer os conteúdos rasos. Esquece conteúdo de dancinha, de memezinho, de musiquinha em alta. Esquece esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa vai te dar um posicionamento e você vai atrair um certo grupo de pessoas. Tem muita gente que atrai muita audiência porque colocou lá um vídeo, né, com áudio em alta, por exemplo. Só que as pessoas ficam ali e na hora que você vai comunicar para elas aquilo que você faz, aquilo que você está vendendo, né? Se você é um infoprodutor, se você é um especialista, elas não vão se interessar, porque elas chegaram ali por causa daquele áudio em alta. Você entende isso? Se você fez uma dancinha, se você fez alguma coisa, se você fez ali um remix com alguma coisa engraçadinha e você depois tentar mudar o tom da conversa, você vai ter problema. Então é melhor você esquecer neste momento os conteúdos rasos, né, porque ninguém se interessa por eles, e começar a construir
uma mentalidade, né, construir na sua audiência uma mentalidade de que eles precisam te ouvir. É quase uma doutrinação, mas o principal desafio do comunicador hoje, do especialista, do empreendedor, é fazer com que as pessoas acreditem que realmente essa pessoa é a pessoa que vai me ajudar a avançar na minha jornada, vai me ajudar a avançar no meu processo de crescimento financeiro, pessoal, espiritual, emocional, seja lá o que for. Mas ela precisa te enxergar como realmente é um amigo que vai ajudá-la a avançar nesses processos todos, nessa jornada. Isso é muito importante, beleza? O que você precisa entender é o seguinte, é que a habilidade mais importante que você precisa desenvolver atualmente é a habilidade de se comunicar com a sua audiência de forma estratégica. O que acontece é que a maioria, eu falo a maioria mesmo, 99%, não entende de estratégia de comunicação. Não sabe o que está fazendo, está seguindo a manada. A semana da Barbie, tá todo mundo colocando coisa rosa, todo mundo... Por quê? Porque é o hype. Então o hype vai elevar ali o nível de visualizações, vai aumentar ali um pouco mais do engajamento, as pessoas vão ficar de olho, as próprias plataformas, elas vão valorizar um pouco mais isso, porque isso está gerando a atenção das pessoas no momento, e você vai ficar ali preso, tentando, esperando o próximo hype, a próxima novidade, para quê? Para tentar engajar mais pessoas, certo? Mas a grande sacada aqui, e eu quero deixar isso, grava isso, escreve isso aí, é a sua habilidade em se comunicar de maneira estratégica com a sua audiência. E estratégia é uma coisa que vai fazer com que você aumente a sua autoridade, aumente o seu poder de influência e aumente a sua capacidade de gerar lucros no seu negócio. Então, como é que você faz isso? E você faz isso compartilhando mensagens poderosas e memoráveis, capazes de chamar a atenção, criar emoção e estimular a ação. Isso é muito importante, não adianta você só chamar a atenção ou criar algo que emocione as pessoas, né? Uma música, ela tem a capacidade de gerar emoção na pessoa. Põe uma música alegre, põe uma pessoa dançando, que legal, gerou uma emoção de alegria. Ou você vê alguma coisa ruim, um acidente, você vê, tem emoções ali, né? O Robert Cialdini fala do poder das emoções ali na hora de você conseguir persuadir as pessoas, é muito importante. Mas, se você não fizer com que as pessoas entrem em ação, não adiantou nada, tá? As pessoas elas vão ficar ali, elas vão chamar atenção e aí o principal oponente, que é o rolar do feed, vem porque ela quer novidade, ela quer mais um pouco de emoção, ela quer mais coisas que chamem a atenção dela, ela quer mais novidades para ela se manter ali na frente do celular. E as redes sociais são craques nisso, elas desenvolveram maneiras, né, formas, estratégias para que você possa fazer isso de uma maneira indefinida. Você fica ali, quando você percebe, você perdeu 1 hora vendo TikTok. 1 hora só vendo coisa ali. Entendeu? E aí você pensa, cara, o que eu vi hoje? Nada, só dopamina. E quanto mais dopamina o seu cérebro gera, mais ela precisa. É um vício mesmo, eu preciso de mais dopamina, Entendeu? A sacada? Então assim, estimular a ação. Então vamos lá, deixa eu explicar para você exatamente o que você precisa fazer agora para que você passe por essa jornada e que você possa fazer o quê? Ajudar as pessoas, ajudar a sua audiência, criar impacto positivo na vida das pessoas, com o teu conhecimento, com aquilo que você já domina, onde você é uma autoridade. O que você precisa fazer agora para você fisgar atenção, criar conexão e inspirar a ação das pessoas? Passo 1, quebra de estado. Se você quer chamar a atenção das pessoas, você precisa fazer uma quebra de estado. O que é a quebra de estado? Quebra de estado é quando você tira a pessoa do hipnotismo, do piloto automático que ela está. Todos nós, e o cérebro faz isso para economizar energia, todos nós, em certos momentos do nosso dia, a gente baixa a nossa frequência cerebral para quê? A gente entra num estado ali de torpor, vamos dizer assim, né? A gente entra numa frequência um pouco mais baixa, tá? Para quê? Para que a gente possa economizar energia, o cérebro economizar energia e a gente fica no piloto automático. Seja fazendo alguma coisa mecânica, seja dirigindo, seja na frente de um celular ou de um computador assistindo de uma maneira totalmente passiva alguma coisa acontecendo. E isso faz com que as pessoas fiquem meio que hipnotizadas.
Quando você entra num estado de quebra de estado mental das pessoas, você chama a atenção. É por isso que o feed faz com que as pessoas toda hora mudando, né, aquele cenário, é uma quebra de estado. Toda vez que você puxa o feed para cima, tem uma quebra de estado ali. Agora, se é algo que a pessoa já está habituada e que o cérebro já viu como normal, né, habitual, ele simplesmente faz, passa. Você precisa fazer alguma coisa nova, trazer alguma coisa nova. O que eu recomendo? Como coach, treinador de palestrantes também, eu falo para as pessoas falarem uma frase de impacto ou uma pergunta aberta inquietante, para que as pessoas digam, opa, o quê? Hã? A pessoa tem que ter um estado de, hã? O que ele falou? Pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Assim como eu fiz com você, eu comecei falando nessa apresentação de uma frase. E essa frase eu perguntei para você, faz sentido para você? Porque te faz pensar, opa, o que é isso aqui? Ah, tá. Não, para mim faz sentido. E aí você cria o quê? Cria um desejo de entender melhor aquilo que criou na sua cabeça ali a gente chama de um loop. Você abriu um loop, tá? É como se fosse uma... Não sei se você já viu, né? A Netflix é craque em fazer isso. Quando ela faz no final de cada episódio, né? Você está assistindo uma série, ela coloca ali o comecinho do próximo. E aí ela abre um loop na tua cabeça e fala assim, não, eu preciso ver o próximo, porque ela deixa ali uma incógnita, deixa uma pergunta, deixa algo não resolvido. E isso faz com que a natureza do cérebro é de tentar fechar as lacunas, é de obter respostas, ele queira saber. E é por isso que você prende a pessoa no seu vídeo. Se você só fizer assim, por exemplo, uma quebra de estado natural é, opa, bate aqui, olha ela aqui, né? O que acontece? A pessoa fala, opa, que estranho. Mas se não tiver nada depois disso, o que vai acontecer? A pessoa, ela vai embora. Então você precisa criar uma pergunta inquietante, né, uma pergunta aberta, que faça a pessoa raciocinar. Opa, o que ele falou? Tal. Ou uma frase de impacto, algo forte para a pessoa parar e pensar. Opa, isso aí desliga o piloto automático por um tempo e faz com que a pessoa queira saber. Em seguida, você faz uma promessa. Opa, eu vou te mostrar exatamente o que em referência à tua frase ou à tua pergunta, eu vou te mostrar exatamente isso que eu falei para você agora. E aí a pessoa fala, ele vai responder. Opa, pelo menos isso. Aí a pessoa vai esperar. E quando ela esperar, ela vai para um novo estado. Por quê? Porque você precisa ser interessante. Você precisa criar interesse da pessoa querer te ouvir. Então são duas coisas. A quebra de estado, né? Que pode ser um momento de pum. Ou pode ser uma pergunta poderosa, uma pergunta inquietante, uma frase que faz com que a pessoa pare para refletir e depois você convida ela para entender aquilo que você falou, entendeu? Então, primeira parte, né, o primeiro passo é você quebrar o estado mental que a pessoa estava, através disso que eu já falei, e aí você convida ela para entender melhor aquilo que você falou. Porque já abriu um loop na cabeça dela, abriu uma lacuna e ela vai querer respostas. E se você falar para ela, eu vou te dar a resposta, apenas fique aqui comigo, eu vou te dar a resposta. Então você faz uma mini promessa ali para mostrar para ela. Então seja interessante. Por quê? Porque você vai falar de algo que interessa a ela. Você não vai contar a história da sua vida, o quanto você é bom. Não. Você vai mostrar para ela que se ela te ouvir, ela vai se beneficiar. Então ser interessante, mostrar benefício vai gerar interesse da pessoa. E por fim, tem um ponto de vista único. Por que um ponto de vista único? Porque você como especialista, você como alguém que tem algo realmente de valor para compartilhar com essa pessoa, e é o momento de você fazer isso, você traz para ela um ponto de vista que é pessoal seu, mas que vai ajudar ela a resolver alguma coisa, que vai fazer com que ela tem ali uma mini vitória, sabe? Uma micro vantagem ali que ela fala assim, opa, legal, aprendi algo novo, entendi. E logo em seguida, o que você faz com esse ponto de vista? Você faz com que ela queira mais, faz com que ela queira realmente avançar junto com você nesse processo. É por isso que as redes sociais, elas foram desenhadas para manter a pessoa ali, mas a nossa missão como especialista, como infoprodutor, enfim, como uma autoridade naquilo que você faz, é tirar as pessoas da rede social. Olha
o trabalho que a gente tem hoje, olha o desafio que é. Mas tirar, para quê? Para que a gente possa ter uma conversa um pouco mais profunda, que é exatamente isso que você está fazendo aqui. Se você chegou até esse ponto aqui, significa que você viu alguma postagem minha, você viu ali um convite, você viu ali um link que eu deixei em algum lugar, e você chegou nessa apresentação para quê? Para a gente ter essa conversa. E essa conversa é o que vai fazer com que a sua mente possa expandir para novas possibilidades. Nas redes sociais, em 15 segundos, infelizmente, não é possível fazer. Você vai só chamar atenção, você vai ter seguidor, você vai estar ali e todo mundo acha que aquilo ali é o máximo. Só que a gente pode, se você realmente é assim como eu, alguém que deseja causar um impacto positivo no mundo, alguém que realmente quer que haja uma transformação de uma forma exponencial, mais profunda nas pessoas, que realmente as pessoas elas saiam e cresçam. Eu quero que as pessoas cresçam, eu quero que as pessoas expandam suas mentes. As pessoas hoje elas estão tão alienadas que ficar preso a uma rede social, fazendo dancinha, fazendo coisas só para gerar dopamina, na minha opinião, tá? E aí tem muita gente que vai ganhar dinheiro e fala, mas o cara tá ganhando dinheiro. Pô, legal, eu acho importante ganhar dinheiro. Agora, sem um propósito, para mim, não funciona. Para mim, não vale, certo? Então, se você é alguém, né? Se você é um empreendedor talentoso, se você é alguém que tem conteúdo, tá? Se você é alguém que já está aí no mercado, se você é alguém que está, poxa, eu sei disso, eu domino isso, ou eu estou já encaminhado para começar a desenvolver os meus primeiros produtos, eu quero colocar minha voz na internet de verdade, eu quero te convidar para uma sessão estratégica, tá? Onde eu posso te ajudar, onde eu posso entender o teu momento, entender aquilo que você está vivendo agora, e com isso eu posso ali te dar algumas opções do que você pode, de qual caminho você pode seguir, certo? Se você é alguém que realmente, poxa, eu estou no mercado, já estou há algum tempo, não estou conseguindo me diferenciar, estou tentando fazer todos os hacks, as dicas que já me mandaram, e mesmo assim ainda não consigo ter resultados expressivos. E quando eu falo resultado expressivo, eu não estou falando de seguidor, tá? Eu estou falando de resultado teu interno, resultado de olhar e falar assim, cara, puta, o que eu tô fazendo tá fazendo diferença para as pessoas. Isso tá me enriquecendo, tá fazendo o meu coração vibrar. Isso para mim é o primeiro passo. E a gente faz isso através de mensagens poderosas, mensagens memoráveis, fazer com que a pessoa realmente lembre de você. Isso faz com que você se torne uma pessoa notável, uma autoridade. E aí você pode olhar e falar assim, olha, né, que é o segredo de todo vendedor. O vendedor não fica vendendo produto, serviço, nada disso. Ele é um recomendador profissional, ele é um facilitador. Ele é uma pessoa, um amigo, né? Já aconteceu com você de ter um amigo que te recomenda um carro, um cinema, um filme, uma escova dentária, sei lá, alguma coisa, um profissional que te indicou. Esse é o vendedor, é o melhor vendedor. É quando você cria uma conexão com a pessoa e a pessoa diz, cara, você está me falando que isso vai me ajudar? Poxa, eu vou acreditar. Se você criou conexão e você faz isso através de mensagens poderosas, existe uma estrutura para isso, tá? E se você realmente estiver comprometido, se você quiser realmente entender um pouco mais sobre o que eu faço, qual é esse mercado, eu sugiro a você que clique no link que está aqui abaixo e entre em contato diretamente comigo, vai cair lá no meu WhatsApp e a gente agenda uma sessão estratégica gratuita. Essa sessão, ela funciona assim, ela tem uns 30 minutos, 30, 40, depende, né? 30, 40 minutos. Eu vou te fazer algumas perguntas, eu quero entender exatamente o teu negócio, quero entender exatamente quais são as suas metas. E a grande meta desse encontro é te ajudar a ter mais clareza sobre como fisgar a atenção das pessoas, como criar conexão e saber como compartilhar mensagens poderosas para a sua audiência através de uma comunicação muito mais estratégica, muito mais persuasiva, tá bom? Então, eu recomendo novamente que você clique aqui, ó, clique no link que está abaixo, nesse botãozinho que está abaixo, vai direto para o meu WhatsApp e você fala assim, cara, eu quero saber sobre a sessão estratégica gratuita, tá bom? Não tem nada, você vai falar diretamente comigo e eu vou te ajudar a ter mais clareza sobre isso, beleza? Então era isso que eu tinha para falar para você. A gente se encontra daqui a pouco, então, nessa sessão estratégica. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.